Bom, já deixando de antemão que esse assunto que eu vou abordar nesse vídeo de hoje é baseado na minha experiência, na minha vivência, na minha opinião e também com dados que reforçam esse número assustador que mexe muito comigo porque eu sei muito bem que eu já passei por algo parecido na minha época de escola, e também possivelmente pode mexer com você e também mexe com muita gente que está na escola ou que já terminou a escola. Olha, recentemente eu recebi uma mensagem de um seguidor que se chama Malcolm Barros, que ele estava desabafando e também sugeriu um tema de vídeo que também me deixou realmente preocupado. Ele basicamente disse na mensagem que ele sofria bullying, termina com G, quando as pessoas xingavam ele, atormentavam ele e ninguém fazia nada, tanto os professores quanto os diretores e pessoas responsáveis na escola. Mas quando ele retrucava, quando ele se impunha, a escola inteira veio contra ele e ele está passando por isso há quase 7 anos. E cara, quando ele escreveu isso, veio aqueles flashbacks que eu já passei por algo parecido na escola. Não com um grau tão pesado como muitas pessoas já passaram, mas no decorrer do vídeo eu vou falar para vocês o que aconteceu comigo e dando, é claro, uma opinião sincera sobre isso e os dados. E a pergunta que eu faço para vocês é por que acontece com tanta frequência nas escolas, principalmente na área pública. Eu não estou dizendo que não acontece em escola privada, mas na nossa vivência, dos relatos, grande parte é vindo em escola pública. E deixando claro por escrito Malcolm que ele não está sozinho. E se você está passando por isso, busque ajuda de profissionais, converse com familiares, amigos de confiança, porque isso é algo sério que a gente precisa conversar com sinceridade. E na verdade existe um certo fenômeno que eu vou chamar aqui de dupla punição, onde a vítima de bullying, né, não só sofre psicologicamente dos agressores ou fisicamente, mas ainda recebe a culpa quando tenta se defender. E eu sei que isso é recorrente na vida escolar de muitas pessoas, principalmente para os homens. Então, pelo título e pela thumbnail, você já sabe o tema central do vídeo de hoje. E eu quero também já deixar uma pergunta aqui para vocês deixarem a resposta nos comentários com sinceridade, é claro, e com muito respeito. Porque muitas vezes, quando você impõe seu limite, quando você tenta se defender na escola, quando você está sofrendo bullying, você é mais culpado ainda do que ajudado. Então, se você quer saber mais a fundo sobre esse tema, fique até o final. E antes de começar o vídeo, como de costume, não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar e se inscrever. E aqui no YouTube tem uma opção chamada Hypar, que aparece logo em seguida quando você curte o vídeo ou arrasta para o lado. E também, se você gosta do meu conteúdo, gosta dos meus vídeos, se possível, deixa um valeu demais aqui para me ajudar financeiramente. E logo abaixo aqui na descrição tem um apoia-se que você pode contribuir mensalmente com qualquer valor, que já me ajuda muito mesmo. Então, chega de enrolação e vamos embora pro vídeo. Bom, que nem eu falei pra vocês, esse inscrito mandou uma mensagem pra mim que ele tá sofrendo bullying há quase 7 anos. Cara, isso é muito mais comum, mas que não deveria que acontece no âmbito escolar. Olha só esses números que vão te chocar. Segundo o Atlas da Violência de 2024, ano passado, 40,5% dos estudantes brasileiros reportaram episódios de bullying em 2019, contra 30,9% em 2009. Cara, isso significa que o bullying aumentou mais de 30% em 10 anos. Fora ainda o número que não é colocado nesses dados, que muitas vezes as pessoas têm medo, né, de falar, reportar, que foi em grande parte do meu tempo escolar o meu caso. E também tem uma coisa que me deixa ainda mais revoltado. Quando a gente mergulha nos dados, por exemplo, do IBGE, a gente descobre que 23% dos estudantes de 13 a 17 anos se sentiram ofendidos ou humilhados pelos colegas nos últimos 30 dias. Ou seja, quase um em cada 4 adolescentes passou por isso no último mês. E na minha experiência, como eu já fui estudante de escola pública, sempre teve uma coisa que me revoltava e possivelmente vocês vão se identificar: o sistema de favoritos nas escolas. Esse inscrito, né, esse menino que me escreveu, tocou numa ferida muito, muito profunda que quando disse que ele é o aluno mais odiado, né? E quando os outros o agridem, né, ninguém faz nada. Isso acontece porque nas escolas, inconscientemente, ou às vezes até conscientemente,
criam certas hierarquias sociais, né? Existem os queridinhos dos professores, né, desde os populares e até, né, uns certos alunos problemáticos que têm certo receio, que têm certo medo de enfrentarem esse tipo de aluno, e existem os alunos excluídos, né? E quando você está no segundo grupo, você vira um alvo fácil. Que nem na minha época de escola, teve certos momentos, né, que aconteceu comigo, aconteceu com várias pessoas, vários alunos, que sempre era um grupinho de pessoas que atormentava a gente e até outras pessoas que fazia coisas mais pesadas que vocês sabem que acontecem, e não acontecia nada com elas. E detalhe, quando você ainda reclamava, quando você se impunha, você muitas vezes levava advertência ou era suspenso. E aquele cidadão que fazia tudo errado, que atormentava, fazia isso, aquilo, muitas vezes o máximo que acontecia era levar uma advertência, e ficava por isso mesmo. Mas era sempre aquele aluno, sempre aquele grupo de alunos, e muitas vezes que eu via acontecer quando os alunos meio que se revoltavam, né, queria alguma posição, por exemplo, de professores ou diretores, e eles eram taxados como errados, né? Muitas vezes a escola, né, ficava contra ele pelo fato de que muitas vezes, né, esses alunos problemáticos eram vistos como temidos, entre aspas, como pessoas que não podem se mexer, e quando você se impunha, você era taxado como errado. E isso é uma verdade que acontece nas escolas, tanto um grau muito mais pesado e em todos os sentidos, sabe? E sabe por que isso acontece muitas vezes? Porque é muito mais fácil ignorar, porque na realidade, né, desses ambientes, é muito mais fácil, entre aspas, ignorar o sofrimento de quem não importa socialmente. Ah, por exemplo, assim, fulano é capitão do time de futebol e, e bate no cicrano que é quietinho e usa óculos. Aí, né, as pessoas para defender falam que isso foi só uma brincadeira, que ele apenas está zoando com ele, que eles são apenas amigos, mas na verdade não são, né? Mas e aí se a pessoa rebate? Ah, ele está sendo agressivo, vamos chamar pais dele, vai levar uma advertência, vai levar suspensão. E isso tem nome, né, que é o viés de confirmação social. A escola já tem uma imagem formada sobre quem é o aluno problema e quem é aquele aluno exemplar. E essa percepção distorcida faz com que as mesmas ações sejam interpretadas de maneiras completamente diferentes, dependendo de quem as pratica. E aí vem a parte mais revoltante, quando você decide reagir, como no caso do escrito, quando você fala que não vai mais aceitar, aí o jogo vira contra você. Porque quando a vítima se impõe, muitas vezes ela é tratada como agressor. Só que voltando um pouco na fita. Esses 7 anos que esse escrito falou de sofrimento, antes disso ninguém via, ninguém tomava providência. Agora, quando você começa a colocar limite, quando você começa a também revidar, porque ninguém é bobo de ninguém, aí você sai como errado. É que nem eu disse, esse fenômeno que eu chamo de dupla punição da vítima. Funciona assim, né? A primeira punição. A vítima sofre xingamentos, humilhações, isolamento social, às vezes até fisicamente. E durante todo o processo, os adultos responsáveis, né, como diretores, professores, coordenadores, isso, aquilo, fazem vista grossa. Ah, são coisa de criança, vai passar. É apenas uma brincadeira entre eles, né? Deixa eles aí, ignore que passa. Aí a segunda punição. Quando a vítima finalmente cansa-se e revida, seja xingando de volta, ou coisas que vocês sabem muito bem que acontece aí sim, né, toda a estrutura escolar se mobiliza contra ela. Como assim você reagiu? Você precisa aprender a se controlar. Vamos chamar seus pais, isso e aquilo. Cara, isso psicologicamente é devastador. A mensagem que está sendo passada é: você deve aceitar ser humilhado em silêncio. Se você se defender, você é o vilão da história. E o mais revoltante ainda, isso cria um ciclo vicioso que na minha época acontecia isso e, como o relato desse escrito, que eu acredito que ainda está na escola, acontece ainda, cara. A vítima aprende que não pode contar com ninguém, que não pode confiar no sistema que ela faz parte, que é ensinado, que é o certo, né? Que é um lugar de segurança, que é um lugar de acolhimento, é um lugar que para você aprender a ser um ser humano melhor, mas na verdade ela está sozinha. E isso que ninguém gosta de falar, que você vê que tem poucas pessoas falando sobre isso, que gera depressão, ansiedade e certos tipos de pensamentos. Mas por que diabos então isso acontece? Por que as escolas, né, onde é um lugar de proteção, de segurança, protegem os agressores e punem as vítimas?
Olha, vou te explicar as razões psicológicas e sociais por detrás disso. Ó, a primeira razão é aquele medo do confronto. Educadores muitas vezes têm medo de confrontar os problemáticos, né? Porque sabem que eles têm mais apoio de certos grupos, se você me entende, ainda mais no dias de hoje. Na minha época tinha ainda um certo respeito aos professores, mas com o tempo foi perdendo ainda. E agora, hoje, né, com vídeos nas redes sociais mostrando que eu já vi várias coisas inimagináveis, né? Se fosse lá no meu tempo, ou o tempo dos seus pais, nunca iria acontecer. Os educadores, né, os professores, ficam agora tendo uma vista mais grossa, né? É mais fácil, né, para eles repreender quem está isolado do que quem está numa rede de proteção. E também, né, a razão 2 é meio que a normalização da violência na nossa sociedade ainda, querendo ou não, normaliza certos tipos de agressão com coisa de menino, ou é apenas a brincadeira, deixa eles são apenas amigos, né. E então quando o bullying acontece, é meio que eles veem como uma forma socialmente aceita, né, tipo apelidos, exclusão, piadas, só que ninguém intervém. E outra razão pode ser devido à questão de verba, da questão de status da escola, né, porque eu posso dizer na minha escola, eu já vi acontecer, eu já ouvi das pessoas dizerem, que, por exemplo, em questões simples aqui, passar aluno de série para eles ganharem mais notoriedade, ganhar mais verbas, os professores eram induzidos, né, aos seus superiores a passarem os alunos, mesmo que os alunos não conseguiram uma nota mínima para passar, mas eles tinham que fazer isso para melhorar a verba, para eles ganhar do ano que vem um auxílio, isso e aquilo. E quando essa questão do bullying tão enraizada, querendo ou não, eh, meio que eles acham, né, que vão manchar a imagem deles, isso, aquilo, vai ter mais notícia. Tanto é que se você dá uma pesquisada, nos alunos que sofreram coisas mais pesadas, né, em escolas, que eu não preciso nem citar aqui, senão pode desmonetizar, você vai ver que muitas vezes não era um caso isolado. Eram vários casos, só que um, né, teve repercussão pela mídia. Só que aí eu te pergunto, por que os outros casos, né, no decorrer de anos, que se você olhar mais detalhadamente, você vai ver que era anos que às vezes a pessoa estava passando por isso, os alunos estavam passando por isso, e por que não teve nenhuma parte inicial de algum professor, algum diretor, para tentar resolver, né? É algo para a gente se questionar. Aí, quando tem uma repercussão mais pesada, aí a escola começa a tomar providências, mas depois que a gente sabe, muitas vezes só fica por aquele momento, depois volta tudo ao normal, entre aspas, assim, né? Bem aspas. E na minha visão, cara, essas pessoas que são omissas nesse tipo de situação não têm noção do tipo de estrago psicológico que isso causa nos alunos, né? Nas vítimas. Quando a pessoa sofre um e ainda por cima é punida quando tenta se defender. O cérebro dela entra numa confusão total, que existem estudos mostrando isso. Meio que ela começa a questionar sua própria realidade. Será que eu mereço isso mesmo? Será que eu estou errado? Isso se chama gaslighting coletivo. Quase todo mundo ao redor faz você duvidar da sua própria percepção da realidade. E o pior ainda é que isso fica marcado para a vida toda. A gente conhece famosos que falam da vida escolar deles, que sofreram esse tipo de um famoso aqui que é o Felca fala sobre isso, e você vai ver que as pessoas ainda têm restícios, né, têm ainda meio que gatilhos, tudo aquilo que elas passaram na fase da adolescência, na fase da juventude, na escola que sofreu. Muitas vezes, né, os adultos que passaram por isso, frequentemente têm dificuldade para se defender em relacionamentos tóxicos, no trabalho, porque meio que aprenderam desde criança que reagir é errado. E eu conheço pessoas de 30, 40 anos que ainda se sentem culpadas por terem causado, entre aspas, problema na escola, quando eram, na verdade, vítimas, sabe? E cara, isso é uma coisa cara, isso é uma coisa tão desumana, né, que não tem outra palavra que eu possa descrever, sabe. E dando um gancho nisso, eu posso falar para vocês, sobre como identificar essa questão da dupla punição. Começando aqui, por exemplo, com seus relatos que são minimizados.
Muitas pessoas que eram para te ajudar na escola, como diretores, professores, dizem que não foi grave assim, que você está exagerando, que foi apenas uma brincadeira, que ele está apenas brincando com você. Também os seus sentimentos são invalidados. Aquelas frases, né? Ah, para de drama, você é muito sensível, leva na esportiva. Suas reações são policiadas, né? Qualquer resposta sua é vista como agressiva. E muitas vezes você é isolado. Te colocam como problemático para os outros não se identificarem com você. E o último, você é sempre responsabilizado. Ah, o que você fez para provocar isso? O que você fez para ele fazer isso com você? Entende? E se você se identificou com esses pontos, saiba que você não está paranoico, não está maluco. O problema não é você, é o sistema que está falhando com você. Então, eu posso falar algumas estratégias práticas agora para quem está passando por isso, né? Ou você conhece alguém que está passando por isso. Primeiro, documente tudo. Anote datas, horários, nomes, o que aconteceu. Ó, a gente tem um celular aí para isso, cara. Documente, foto, grave, fotografe, porque isso vai ser um documento para você se defender. Aí, né, você fala alguma coisa que aconteceu, ah, mas você tem provas, isso, aquilo. Com uma gravação, com fotos, você não tem como questionarem a sua veracidade. Crie um histórico detalhado. O segundo, busque aliados. Cara, procure outros alunos que estão passando por isso, professores de confiança ou funcionários da escola que possam testemunhar a situação que você ou vocês estão passando. Terceiro, grave evidências. Se possível, é legal registrar áudios, vídeos dessas situações. Quarto, comunique formalmente. Faça denúncias por escrito, protocoladas, para criar um registro oficial de tudo isso. Quinto, busque apoio externo. Como ONGs, Ministério Público, Conselho Tutelar, podem intervir quando a escola está falhando. E sexto, cuide da sua saúde mental. Procure uma terapia, grupo de amigos, qualquer coisa que te ajude a não internalizar a culpa. E, gente, eu sei que parece que às vezes não tem saída, mas mudança é possível. Existe até lei específica sobre o com pena de detenção de 1 a 3 anos em multa, sendo a pena aumentada em 50% se ocorrer em ambiente escolar. O problema não é a falta de lei, é a falta de aplicação dela. Mas isso está começando a mudar. Pelo que eu estudei, pelo que eu vi notícias, escolas estão sendo responsabilizadas judicialmente, muitos pais estão se organizando a respeito desse tema, a sociedade aos poucos está acordando para esse problema, mas a mudança real precisa começar com você, parando de aceitar essa cultura do silêncio, sabe? Ah, cara, se impõe. Tudo aquilo que eu falei para vocês como estratégias práticas, comece a fazer. Se você já fez, cara, coloque na mídia aí, ainda mais nas redes sociais, que tudo tem uma grande repercussão. Faça isso, cara. Não seja mais um na estatística. E quando vocês virem alguém sofrendo bullying, intervém também. Se coloque um pouco no lugar da outra pessoa. Quando virem uma vítima sendo culpabilizada, falem alguma coisa, tomem iniciativa. Sejam a voz que vocês gostariam de ter tido quando vocês precisaram. O bullying não é um problema individual, é um problema coletivo. Toda vez que você vê e não faz nada, você está fazendo parte sim do problema. Toda vez que você ri de uma piada, que na verdade é uma humilhação, você está fazendo parte do problema. Essa mudança precisa ser cultural das pessoas, né, dos alunos. Precisam parar de romantizar a agressão com entretenimento. E uma coisa que eu aprendi vivenciando esse tipo de perturbação, se é assim que eu posso dizer, e também conversando com pessoas que já passaram por isso e vendo relatos em fóruns, em vídeos, o que mais machuca muitas vezes não é a agressão em si, mas é a solidão. A sensação de que ninguém se importa, de que você está completamente sozinho contra o mundo. Por isso eu digo para você, se você conhece alguém que está passando por isso, o mais importante que você pode fazer é acreditar na pessoa. Não questionar, não minimizar, não dar conselhos vazios como, ah, ignora isso, ou apenas deixe para lá.
Só escutar, validar os sentimentos e mostrar que você está ao lado dela, isso pode salvar uma vida literalmente. E para o inscrito Malcolm Barros, que mandou essa mensagem para mim, e para todos que estão passando por isso, eu acredito em vocês. Eu sei que vocês não estão inventando, não estão exagerando e não estão sendo dramáticos. Vocês estão passando por algo real, que eu já passei por isso e eu sei quanto é doloroso e injusto. E isso não é culpa de vocês. Não importa o que digam, não importa o como tentam distorcer a situação. A culpa nunca será da vítima. Vocês merecem respeito, merecem dignidade, merecem um ambiente escolar seguro. E se o sistema está falando com vocês, saibam que existem pessoas que se importam e que vão lutar por vocês.